Olá, muito bem-vindo ao canal Intercessores da Última Hora. Guerras, rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos, coisas espantosas acontecendo em todos os lugares do mundo. Nunca foi tão necessário um clamor e intercessão por todos os homens. Antes de tudo, pois exorto que use práticas de súplicas, de orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Boa noite a todos, boa tarde, bom dia a todos vocês que estão nos acompanhando nesse dia tão especial para nós. Esse é o nosso canal Intercessores da Última Hora. Meu nome é Missionária Regina e a gente está aqui então nesse curso. Hoje a gente vai continuar no módulo 1, então, que a gente está falando sobre o Espírito Santo. Então é módulo 1, aula 4, parte 2, tá? A gente não sabe, eu acredito que vai dar umas 2 aulas sobre o Espírito Santo, que é algo muito importante, muito maravilhoso, fundamental para a nossa vida espiritual. Eu tenho certeza que todos vocês mesmo que já conhecem algo, que conhecem um pouco sobre o Espírito Santo, principalmente vocês que quase não conhecem, eu sei que tem pessoas aqui, é por isso que a gente está indo, né, com calma, porque eu conheço muitas pessoas que estão assistindo, que são pessoas que me conhecem, que pediram, que querem aprender. Então tem pessoas que não sabem quase nada, que estão dando os primeiros passinhos. Então eu peço aos irmãos que já têm um pouco mais de entendimento, que já têm um pouco mais de experiência, que tenham paciência, né? Que a gente tem que ir com calma, devagarinho, para todos poderem aprender bem, para não ter perigo de confundir nada, porque as coisas de Deus têm que ser claras, tem que ser bem como a palavra de Deus fala. Eu não saio da palavra, não quero fazer nada diferente da palavra. E o conhecimento, a graça que Deus me deu para transmitir, eu estou procurando fazer. A gente é falho, a gente é humano, mas o Espírito Santo, para isso, hoje você vai ver que nessas horas é o Espírito Santo que nos dirige, Ele que nos capacita para fazer esse trabalho. Então, muitos anos a gente estudou, a gente tem um conhecimento bem bom nessa área, e que o Senhor tem nos dado, tanto na teoria como na prática, de convivência, de experiência. E a gente está tentando passar para você, porque e esse trabalho é um trabalho que vai ficar na tua vida, vai ser um marco na tua vida espiritual, né? Porque aqui tem esse curso é uma base para todos que querem aprender, não apenas para ser um intercessor, mas para que você aprenda na tua vida pessoal, na tua vida particular, como ser um cristão. As pessoas não têm nem ideia do que é ser um cristão, como é que é, eles têm uma ideia totalmente errada. Muitas pessoas acham aqueles fanáticos, aquele fanatismo, aquela coisa louca. Não, é uma vida equilibrada, uma vida na presença de Deus, de uma fé simples, maravilhosa dentro das Escrituras, né, com o amor e a graça de Deus nas nossas vidas, que nós precisamos todos os dias, porque a palavra de Deus é o manual para a nossa vida. Então tudo que tem ali foi Deus que deixou dentro da palavra para nos orientar, para nos abençoar, para nós conhecer a nós mesmos, para nós conduzir a nossa vida de acordo com a sua vontade, com a sua palavra, que tudo é para o nosso bem. Na verdade é um pai que quer conduzir a vida dos seus filhos, e você sabe, você que é pai, que é mãe, mesmo você que ainda não é, um pai e uma mãe sempre quer o melhor para os seus filhos, e Deus é o nosso pai maravilhoso que nos ama, e Ele quer o melhor para nós. Então tudo que nós falamos aqui, mas é tudo base bíblica, é por amor, mesmo que algumas coisas a gente não entende, algumas coisas quem sabe que você vai dizer, mas eu não gostei disso, eu achei muito difícil, muito complicado e coisa e tal. Não, tudo é para o nosso bem, né? Não esquece que nós aprendemos na última aula, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e servem a Deus. Tudo que tem aqui, todas as instruções, tudo que o Senhor Jesus deixou, tudo que está na palavra de Deus é para o nosso bem, só que a maioria não conhece, né? Que a gente também aprendeu no primeiro módulo, na primeira aula, que é conhecer a Deus. Então nós temos que conhecer o nosso Pai maravilhoso, que é Deus. Ele nos ensina todas as coisas. Nós não estamos aqui, irmãos, para passar um curso para você aprender tudo na letra e do nada, assim, você já vai ser um cristão, você vai ser um intercessor. Não, você vai aprender a conhecer a Deus, conhecer Jesus Cristo, conhecer o Espírito Santo. Você vai alicerçando a tua vida através da palavra. Muitos conhecem a palavra na teoria, que nem eu falo na letra,
mas não sabe colocar ela na sua vida, não está conseguindo viver aquilo que aprendeu. E é para isso que esse curso serve, para todas as pessoas, desde o primeiro passo, né, até você ter a tua vida espiritual alicerçada, você está firme, sabe, como uma rocha, que não é qualquer coisa que vai te tirar da presença de Deus, na verdade nada vai te tirar. Porque você sabe quem você é, você sabe quem Deus é, você sabe o poder, a autoridade que você tem em Jesus Cristo, e isso vai te fortalecer, vai fazer um vencedor em todas as áreas da tua vida. Por mais dificuldade que você enfrentar, por mais luta, qualquer obstáculo, você será sempre um vencedor. Por quê? Porque Jesus venceu até a morte. Então, se ele venceu a morte, ele disse, vós vencereis também. Nós venceremos não na nossa força, na nossa sabedoria, mas nós vamos vencer no nome de Jesus, no poder que ele deu para nós. Então, esse poder que ele deu para nós, ele deu a palavra e o Espírito Santo, que nem a gente já aprendeu na outra aula, ele nos consola, conforta, ele ensina todas as coisas, baseado dentro daquilo que Jesus já deixou para nós. O Espírito Santo, ele prescruta, ele de uma maneira assim mais profunda, ele revela a vontade de o que Jesus ensinou em tal passagem, qual é o plano, o propósito de Deus para as nossas vidas. E isso quem continua fazendo é o Espírito Santo que Jesus deixou para nós, tá bom? Então a gente foi até, na outra aula a gente foi até que ele intercede por nós, né? Que nem a gente falou, Jesus morreu na cruz, ressuscitou, tudo que ele passou e ele foi assunto ao céu, ele subiu e ele disse, eu enviarei o Espírito Santo. Então, hoje nós vamos ver que o Espírito Santo é uma personalidade, é uma pessoa. E cada pessoa, ela tem a sua personalidade. Não é por causa que é um Deus triuno, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo, eles têm os mesmos atributos, os mesmos poderes, autoridade, mas eles são pessoas diferentes. É que nem numa família, que é uma família real, todos eles têm os mesmos direitos, os mesmos atributos, eles têm eles são uma família, que eles são unidos, eles têm os mesmos direitos, a mesma herança, mas ao mesmo tempo cada um dos herdeiros tem a sua personalidade, cada um deles é uma pessoa separada. E a triunidade divina, a trindade divina, que nem uns falam eu já gosto de falar triunidade, porque é três num só. Então, apesar de ser uma triunidade divina, que a gente diz Deus Pai, Filho e Espírito Santo, todos eles têm uma missão, e todos os três têm uma personalidade, e ao mesmo tempo, todos têm as mesmas características, os mesmos atributos, mas cada um tem a sua personalidade e também a sua missão. E nós estamos vendo então o Espírito Santo, e Jesus intercede por nós, à direita de Deus, no céu, e o Espírito Santo aqui na terra intercede por nós quando nós vamos orar, quando nós estamos sofrendo, quando nós estamos intercedendo, em qualquer circunstância da nossa vida, o Espírito Santo de Deus, ele está em nós. Jesus disse, ele estará em vós, ele habitará convosco, e ele nos ajuda então, e intercede por nós também na hora de nós orar. Que nem a gente falou, a gente às vezes não sabe nem o que dizer quando a gente vai orar. O sofrimento é tanto, a dor é tanto que a gente não sabe como se expressar. O Espírito Santo, que conhece os nossos corações, ele intercede por nós. Aquilo que nós não conseguimos falar, o Espírito Santo fala e intercede, segundo o que nós aprendemos na última aula, com gemidos inexprimíveis por nós. Tá? Hoje, então, nós vamos ver sobre a personalidade do Espírito Santo. Né? A gente pensa que o Espírito Santo é uma sombra, que é uma luz, que é como é que eu vou dizer, uma coisa nublada, com um espírito que vaga, que ninguém enxerga. Não, ele é um espírito, a gente não enxerga, mas a gente pode senti-lo, a gente pode ver a manifestação dele, e nós podemos reconhecer ele nas nossas vidas e também na vida das pessoas que têm ele. É bem, bem maravilhoso isso, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Talvez não vão compreender logo, assimilar tudo, mas o que importa é você conhecer e você buscar isso, você deixar Deus entrar na tua vida através do seu Espírito Santo, e Ele mesmo depois, tudo isso que você vai ouvir aqui, nós falando, ensinando aqui, você vai aprender na tua vida particular, na tua vida de oração, na tua vida de estudo da palavra de Deus, no teu dia a dia. Se você quiser, se você der a oportunidade, der tempo para Deus e buscar isso, você vai ver, você vai ter um amigo 24 horas de dia, de noite,
em todos os lugares, né, que você for, o Espírito Santo de Deus, Jesus disse, Ele estará convosco, Ele habitará em vós. E também Ele disse que estaria conosco para sempre. Então, onde nós vamos, o Espírito Santo está conosco. Jesus falou, a palavra de Deus fala que os anjos do Senhor, o Senhor acampa os seus anjos ao redor daqueles que o temem e os livra. Então, a pessoa que teme a Deus, que ama a Deus, nós temos uma promessa que os anjos de Deus estão ao redor dela, acampando, ao nosso redor, acampados, guardando as nossas vidas, nossas casas, nossos lares, nossa família, quando nossos filhos saem, quando a gente está longe uns dos outros, a gente tem aquela fé, a gente pede, Deus guarda. Mas ao mesmo tempo que nós temos os anjos acampados ao nosso redor, também nós temos o Espírito Santo que mora em nós, que habita em nós. E isso é extraordinário, mas é maravilhoso. Por isso que quem tem isso tem aquela paz, aquela alegria, aquela segurança, independente da circunstância. Não quer dizer que nunca vai acontecer nada, que você nunca vai passar por nada. Os anjos estão guardando, o Espírito Santo está em mim, então está tudo maravilhoso. Com certeza, mas nós estamos também neste mundo. Nós enfrentamos a adversidade, a gente enfrenta dificuldade, a gente muitas vezes passa por situação difícil, mas a diferença que tem daquele que crê e daquele que não crê, e muitos não creem porque não conhecem. Então é isso que nós queremos passar para você conhecer, para você crer, aí você vai ter, na tua vida vai ser manifestado. Então, de acordo com a tua fé, que você desejar e crer, isso vai acontecer na tua vida, assim como acontece na minha. Eu conheci, eu também não sabia. Quando eu aprendi, eu conheci, depois eu criei, e eu acreditei que isso podia acontecer comigo, que Deus estava comigo, e eu comecei então a desfrutar dessa presença de Deus, da maneira como Deus age. Hoje eu posso falar com toda certeza, tenho absoluta certeza que o Espírito Santo está comigo, está conosco. Então, mas isso é uma coisa que vai penetrar no teu espírito, e o próprio Espírito, diz a palavra de Deus, ele testifica que nós somos filhos de Deus. É uma coisa maravilhosa que a letra, quando a gente ensina assim na teoria, e você vai crendo, você vai já sentindo desejo no teu coração de ter isso na tua vida, o próprio Espírito Santo já sabe, ele já vai conhecendo o teu coração, ele vai te observando e ele vai proporcionar então momentos para você, ele vai de alguma maneira se aproximar de você, ele vai te encaminhar para pessoas que podem te ajudar. E não precisa ser pessoas, você na tua casa. Antes que eu esqueça, mas antes de entrar nessa aula, eu quero dizer algo importante para você. Se você tem problema de depressão, tristeza, se você está enfrentando um momento difícil na tua vida, que você se sente, meu Deus, eu não vou suportar. Eu conheço muitas pessoas assim, e às vezes a gente conversa, a gente tenta animar, e a gente consegue assim deixar a pessoa mais tranquila. Mas às vezes a pessoa está longe, daí aquela insegurança volta, aquela tristeza volta, a pessoa fica preocupada. Mas eu quero dizer para você que se você crer nisso que nós vamos ensinar nessas aulas agora no Espírito Santo, você vai ter 24 horas na tua vida, você vai ter um amigo do teu lado. Você vai ter um médico dos médicos, você vai ter um advogado, você vai ter um psicólogo. Quando você, em vez de você ficar angustiado, desesperado, que você não sabe o que fazer, você pode dobrar os teus joelhos, onde você estiver no teu quarto, onde você tiver um lugar que você pode ir, que nem a gente já falou sobre o secreto de Deus. Você vai ali, o tempo que você vai, não que nada contra psicólogo, você pode ir se você gosta, se você se sente bem, mas nunca vai ser como você dobrar o seu joelho, ou mesmo se você não conseguir dobrar os joelhos, você pode orar deitada na tua cama, chorando, você pode, no momento que você se sentir mais confortável, da maneira como você quiser, você vai abrir o teu coração. Você pode chegar na presença de Deus, experimenta. Eu quero falar com você que tem esse tipo de problema. Se você está triste, você está com medo, preocupado, eu desafio você a fazer essa experiência. Quando você se sentir assim, procura um lugar no teu quarto, dentro da tua casa, não precisa sair, procurar uma pessoa. Você tem alguém do teu lado, um amigo que é o Espírito Santo. Mesmo que você não conhece muito ainda, você diz, Senhor, pede em nome de Jesus, não esquece disso.
fala assim: Pai, em nome de Jesus, eu estou aqui na tua presença, eu preciso de ti, eu preciso que tu me ajude, eu preciso do teu consolo, eu preciso que tu me tire essa tristeza, esse peso no meu coração. E quando você fizer isso, você fala tudo que você gostaria de falar para qualquer pessoa. Diz do medo que você sente, da tristeza, a dor que você está sentindo, o medo, seja o que for. Você conta para Jesus, você conta tudo, e o Espírito Santo que está com você ali vai estar com você, vai ajudar você a abrir o teu coração a se expressar, e Ele mesmo leva até Jesus, até Deus, em nome de Jesus, até Deus a tua oração. É isso que nós vamos aprender também nesses estudos. Mas eu já estou adiantando para você, eu não quero que você sofra. Quando você estiver assim, se você está enfrentando uma situação difícil, deixa tudo de lado, não fica te abrindo com todo mundo, pessoas que não vão te entender. Muitas vezes você vai no psicólogo, o psicólogo é uma pessoa maravilhosa, é a profissão dele, ele está ali, ele vai fazer de tudo que puder para ajudar você. Mas ele não está dentro de você, ele não sabe como é o teu coração, o que tem lá dentro. Mas o Espírito Santo, ele sabe. Então ele vai poder te consolar, você vai poder chorar à vontade. Se você não conseguir falar nada, não precisa falar, chora. Abre o teu coração ali e só diz: meu Deus, me ajuda, Espírito Santo me ajuda. Você vai ver, eu duvido, mas eu duvido mesmo que você vai levantar dessa oração e não vai te sentir melhor. Você vai sentir um alívio no teu coração. E creia, chega ali e diz: Senhor, eu entrego a Ti tudo isso que estou sentindo, todas as minhas preocupações. Né? Eu te peço, então, faz isso, você vai ver. Você já vai ter uma experiência com Deus através do Espírito Santo. Né? Estou adiantando isso porque eu sei, irmãos, que tem muitas pessoas sofrendo. A gente muitas vezes vai orar. Eu oro por vocês. Eu quero também explicar, irmãos, nessa aula aqui. Às vezes a gente tem que tirar um pouquinho e parar um pouquinho para explicar. Esse curso, o nome esse canal é Intercessores da Última Hora, tá? Quem vê pensa: puxa, mas onde é que está a intercessão? Né? Nem se fala, nem se ora. Não, irmãos, é um preparo. Deus jamais, um soldado não pode ir para uma guerra, e na verdade a gente fala sobre a vida espiritual, é uma guerra interior que nós temos na nossa vida, sem treinamento. Numa guerra normal, numa situação lutadora, ele não vai para lutar sem se preparar, sem ser treinado primeiro, entende? Então você tem que primeiro conhecer a palavra, você tem que saber como as coisas funcionam, como se aproximar de Deus, qual é os recursos que você tem na palavra de Deus, como você vai se aproximar, e Deus, através do seu Espírito Santo, através da palavra aqui escrita, e que Ele está dando para mim, para transmitir para vocês isso aqui, esse curso, ele já foi preparado há meses, ele já foi preparado, eu creio que já faz uns 2 meses, mais ou menos, que eu tenho preparado, mas já estava tudo no meu coração, já muitas coisas que eu aprendi, experiências que eu tive, e somando experiência de outras pessoas que eu vi, que eu li, testemunhos, junto com tudo aquilo que eu já aprendi, tudo isso aqui, eu quero dizer para você, eu não vou passar nada para você aqui que eu não estou vivendo, que eu não aprendi já. Porque como que eu vou passar uma coisa que eu não sei, que eu não entendo? Então eu sou testemunha de tudo isso aqui. Mas isso aqui não foi do dia para a noite, eu levei anos aprendendo. Então assim, aprendendo, conhecendo, aprendendo e praticando. Então você que está começando agora, que está dando os seus primeiros passos, você vai começar a aprender na letra, você vai guardando isso no teu coração, você vai colocando diante de Deus a tua vida, e tudo isso aqui vai começar a acontecer na tua vida, aos poucos. Mas muitas vezes, o que Deus faz? Algumas pessoas Deus escolhe, Deus separa, e Deus prepara aquelas pessoas, Deus treina uma pessoa, alguém que tem um dom especial para tal, algo que Deus quer ensinar, para uma missão, que nem no caso que eu falei aqui, a minha missão. Às vezes Deus leva anos preparando uma pessoa, um líder, alguém, para a gente vive aquilo, a gente passa por aquilo. Então depois que a gente está pronto, que Deus vê que a gente está em condições, Ele começa a usar a gente para passar para outros. Não precisa todos demorar 20, 30 anos para aprender isso aqui. Eu aprendi na letra e fui aprendendo na experiência cada vez. Né, um pouco de cada dia, em todas as experiências que eu passei. Mas você é um privilegiado, porque
Eu sei que tem mais pessoas que também passaram, que têm um dom de falar sobre isso e ensinar sobre isso. Mas eu estou falando por mim. Então nós fomos treinados por Deus, aprendemos durante esses anos e agora nós temos isso aqui pronto, somando tudo que Deus nos deu nesses anos, a experiência que a gente teve, o entendimento que a gente teve, a gente está passando para vocês bem explicadinho, bem mastigadinho. Enquanto que nós tivemos que viver tudo isso, passar por muitas coisas para aprender. E você agora, pelo menos, você já vai ter o entendimento, o conhecimento pronto, que nós não tínhamos. Nós estamos conhecendo e aprendendo, e muitas vezes a gente não entendia o que Deus estava fazendo, Deus foi treinando a gente. A gente nem sabia para quê, eu nunca imaginei que eu ia hoje estar ensinando sobre isso. Mas Deus sabia, Deus estava me preparando para isso. Então você hoje está aprendendo, você vai colocando aos poucos na tua vida e pode ter certeza, não vai demorar tanto que nem foi comigo. Eu já estou trazendo pronto. É como alguém que é usado para fazer aquela refeição gostosa, a pessoa levou horas para preparar aquilo, mas quem recebe, ele senta na mesa e se alimenta daquela refeição. E é assim que Deus faz. Muitos Deus treinou durante anos e a gente sofreu algumas coisas e agora a gente vem com a bênção pronta, como é que eu digo, conhecimento para você, tudo explicadinho, tá bom? É isso que a gente quer passar para vocês. Então vocês que estão menos tempo, que já tem um pouco de conhecimento, eu quero pedir para vocês terem um pouco de paciência. Vocês vão aprender, vocês vão relembrar tudo aquilo que a gente tá ensinando aqui, que vocês já aprenderam, vocês vão relembrar, vai ser fortalecido, vocês vão ser fortalecidos no conhecimento, no poder, na graça de Deus, e que vocês ajudem em oração para aqueles que estão começando. Porque para Deus, mas não faz exceção de pessoa, não dá mais tempo da gente esperar 30, 40 anos, 20 para essas pessoas que estão começando hoje a aprender. A necessidade de oração, a necessidade, as coisas que estão acontecendo, a maneira como o mundo está, nós temos urgência em aprender essas coisas e já começar a praticar. Tá bom? Então Deus está dando tudo pronto. Então tem muita coisa maravilhosa aqui. Eu mesmo fico ansiosa para passar para vocês. Mas Deus quer que vá devagar. E eu estou orando todos os dias por vocês, orando. Pessoas que mandam pedidos específicos para mim. Tem pessoas mandando pedidos. Pessoas que falam comigo também dos seus pedidos, daquilo que eles precisam. Mas independente de eu saber ou não o que você precisa, eu estou colocando vocês todos os dias, 2 vezes por dia, nós oramos, colocamos vocês na presença de Deus. Todos vocês que estão assistindo, estão participando, e estão aprendendo, você que todos, mesmo inscritos ou não, a gente vai passar para vocês, para que vocês aprendam, e de acordo com a vontade de Deus. Então agora a gente vai continuar sobre a personalidade do Espírito Santo, tá bom? A gente falou um pouco mais, é necessário, tá? E se alguém ainda quiser mandar um pedido de oração, uma pergunta, alguma coisa, que nem eu falei no começo, pode mandar no meu WhatsApp uma pergunta, um pedido de oração. Curte ali embaixo, que você vai ajudar outras pessoas também a ir mais longe esse vídeo. Também, se você gostou, alguma coisa Deus tocou no teu coração, comenta ali embaixo alguma coisa, isso é muito importante. Eu sei que você gosta, tem pessoas mas que nunca comentam ali nos comentários, ali no vídeo, mas no meu WhatsApp a maioria manda ali figurinha, um amém, e agradece, e glória a Deus, eu fico feliz. Mas é tão importante que você faça isso também ali no comentário para animar outras pessoas também, tá bom? E isso ajuda muito, também dá ânimo na gente, assim, de prosseguir, tá? Isso ajuda bastante, tá bom? A personalidade do Espírito Santo, que a gente já falou, então ele é uma pessoa. E cada pessoa tem a sua personalidade, nenhuma pessoa é igual a outra. E assim é também, então, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, na missão e também na sua personalidade. A primeira coisa que nós vamos ver, então, aqui, é a manifestação do Espírito Santo como pessoa. Como que ele se manifesta? Já que ele é Espírito, que nós não podemos enxergar ele, então nós não podemos enxergar ele como pessoa, mas nós podemos ver a forma. Tem algumas formas que ele já se manifestou, que está escrito na Bíblia, e que nós podemos hoje também sentir ele da mesma forma. Então a primeira a palavra que tem, da maneira como ele se manifesta, é em Mateus, capítulo 3, versículo 15. Ali é onde fala, no dia em que Jesus Cristo foi batizado nas águas, ele não precisava, vocês sabem, vocês que
que conhece, Jesus não precisava se batizar, ele não tinha pecado para ser perdoado, porque ele nunca pecou. Mas como ele assumiu o nosso lugar e ele veio para nos salvar dos nossos pecados, ele teve que passar, ele passou ali no batismo de João Batista para mostrar para nós que nós devemos fazer também, tá bom? Tem que se arrepender dos seus pecados, pedir perdão a Deus, a pessoa vai conhecer os seus pecados, pedir perdão e ela vai se batizar então e vai cumprir a justiça de Deus. Então Jesus, para mostrar para nós que isso é importante, ele fez primeiro. Tá bom? Mas ali, então, a primeira vez que o Espírito Santo se manifestou é em Mateus 3, 15 a 17. Aí diz assim, mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, vamos ver um antes, ele porém o dissuadia dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Isso aqui o João Batista falando para Jesus. E Jesus lhe falou então, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Então João Batista batizou. Aqui diz assim, batizado Jesus saiu logo da água e eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. Então a primeira manifestação do Espírito Santo, quando ele desceu sobre Jesus, olha a importância disso, né? Jesus Cristo, ele mostrou para nós os primeiros passos. Ele era Deus, ele não precisava, que nem eu falei, mas porque nós somos pecadores, nós precisamos. Então ele foi até João Batista e ele foi batizado nas águas, e no momento em que ele foi batizado nas águas, quando ele saiu da água, veio o Espírito Santo sobre ele em forma de uma pomba. Então a primeira vez que eles viram, não é que o Espírito Santo é uma pomba, tá bom? Não é isso, é que ele veio, ele veio em forma de pomba, mas ele não é uma pomba, mas ele veio visivelmente para as pessoas poderem ver. Aqui diz, e eu acredito que eles viram, todos viram, né, o Espírito Santo vinha em forma de pomba, descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia, este é o meu filho amado, a quem eu me comprazo. Né? Então, o que nós podemos ver disso aqui? Mas que quando nós cumprimos a justiça de Deus, o batismo nas águas, você que já cumpriu isso, quando você cumprir, automaticamente você já tem, o Espírito Santo já vem sobre você. Você já é reconhecido no céu como um filho de Deus. Você não é mais aquele pecador que cheio de pecado que Deus não podia olhar. Você já foi lavado dos seus pecados. Aí com esses pecados que foram lavados ali, todas as enfermidades que vieram sobre o teu corpo também, tudo fica ali. E o Espírito Santo vem já sobre você. Né? Não é o batismo ainda com o Espírito Santo, mas ele já vem para você. Então é a primeira vez que o Espírito Santo se manifestou em forma de pomba. Outra oportunidade que o Espírito Santo se manifestou também é aqui em Atos 2, 1 a 4. Vamos ver então a segunda forma, a segunda maneira como o Espírito Santo se manifestou. Atos 2, 1 a 4. Isso aqui, mas é interessante, a gente vai falar mais tarde sobre isso, tá? Não vai dar para falar sobre isso, porque é um outro assunto que a gente vai ter que entrar bastante. 1 a 4 aqui, Atos 2, 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídos entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então aqui nós podemos ver a personalidade do Espírito Santo também, o poder que ele tem. Então ali ele se mostrou, ele se manifestou em forma de línguas de fogo. O que é isso? Você já viu um fogaréu, quando tem que estar aquelas línguas que parece que o fogo vai sair e vai voar dali, assim veio o Espírito Santo, mas junto com o vento de um som impetuoso. Então aqui de duas coisas, então ele veio como um vento
e também como línguas de fogo. Aqui nós vamos falar mais tarde quando veio o batismo. Você lembra que nós falamos que Jesus falou que o Espírito Santo, ele estará convosco para sempre, ele estará convosco, ele habitará em vós e estará em vós. Então aqui nessa passagem aqui de Atos 2, de 1 a 4, é onde Jesus já tinha subido aos céus, ele subiu, ele disse, eu enviarei o Espírito Santo. Então aqui que acontece essa promessa aqui, que Deus enviou o Espírito Santo para ficar conosco para sempre. A gente vai falar ainda em particular sobre isso aqui. Mas aqui ele se manifestou em línguas de fogo. Então, e sobre o vento. Falando sobre o vento, que a gente pode ver, o vento que tipifica bem o Espírito Santo. O vento, a gente não enxerga o vento. Você não vê, olha, está o vento. Você não vê ele. Ele não se materializa, mas você vê o efeito do vento. Você vê a força do vento, você vê o que ele faz nas árvores, nos lugares onde ele se manifesta, você vê o poder, a maneira como o vento, o que ele faz, onde ele passa, você você sente quando ele bate em você, quando o teu cabelo voa, quando você sente, e se é um vento frio, você sente um frio, e se é um vento quente, você sente um calor. E o Espírito Santo, nós não conseguimos ver ele em pessoa, mas ele se manifesta assim. E muitas vezes ele já se manifestou aqui, ele se manifestou assim. E nos nossos dias, pessoas que já tiveram experiência, eu mesmo já tive várias pessoas, que a gente sente a unção do Espírito Santo, a gente sente como um vento. A diferença que tem, então, do Jesus, a personalidade que tem cada um. A gente não viu Jesus fazer isso. A gente não viu Jesus fazer vento. A única passagem que tem que fala, uma das vezes que Jesus soprou, eu não tenho aqui, eu não coloquei aqui, porque é muito versículo, que a palavra de Deus diz que Jesus Cristo soprou o Espírito Santo sobre os discípulos. Ele soprou, então olha só, ele soprou. Porque quando o Espírito Santo veio em forma de pomba, ele veio sobre Jesus. Jesus ficou cheio do Espírito Santo. Ele já tinha o Espírito Santo nele, morando nele, mas ele usava esse poder só quando era necessário. Mas fisicamente, tudo aquilo que ele sofreu na sua carne, no seu corpo, é como um corpo normal, que como nós fosse sentir também. Mas a manifestação, quando ele tinha que curar uma pessoa, quando ele tinha que soprar o Espírito Santo sobre os discípulos, isso tudo era uma parte do Espírito Santo. A parte humana, física dele, foi aquilo que ele sofreu por nós. Tá bom? A gente não pode confundir. Então agora nós vamos ver também que o Espírito Santo, a personalidade dele, ele também tem entendimento. Ele dá entendimento. Então, pensa, ele dá entendimento para nós. Vamos ver isso ali na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios 2, 9. Mas como está escrito, nem olho viu, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então aqui fala que tudo que Deus tem... Jesus não falou tudo que Deus tem preparado para nós. Não tem como, em 3 anos que ele viveu aqui, fazendo a obra de redenção, ele veio, a missão dele era fazer a obra de redenção, de salvação das nossas almas, de resgate da nossa vida, da nossa alma. E então essa parte que nós estamos falando aqui é do Espírito Santo já. Então o Espírito Santo, ele revela e dá o entendimento daquilo que Deus tem preparado para nós aqui. Ele deu para o apóstolo Paulo revelações do que Deus tinha preparado e ele escreveu. E além do que ele escreveu aqui, ele disse que nem olhos viram, nem ouvido ouviram, nem jamais penetrou o coração do coração humano o que Deus tem preparado para nós. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta. Então Deus revelou através do Espírito Santo, pelo Espírito Santo revelou então ao apóstolo Paulo tantas coisas lindas que tem aqui, que Deus nos deu,
que nem o corpo que nós temos. A gente vai ver também o nosso corpo que é vivificado, sobre aquilo que Deus tem, os dons espirituais, o fruto do Espírito Santo. Tudo isso aí foi coisas que Deus deixou escrito através desse apóstolo aqui. E também, para a gente completar aqui o 11, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Então o Espírito de Deus, ele conhece a Deus. Então, o que a gente pode ver aqui, a sua personalidade? Que ele é uma pessoa, Deus é uma pessoa, Jesus Cristo é uma pessoa, que ele veio e fez a missão dele, e o Espírito Santo, ele faz a missão do Espírito Santo é consolar, confortar, revelar, ensinar. Então ele conhece a Deus, ele conhece as profundezas de Deus, o que Deus tem para nós, o que Deus quer que a gente aprenda, então ele ensina. Para uns ele revela, que nem aqui, coisas que Deus revelou através do seu Espírito Santo para o apóstolo Paulo, para os discípulos aqui, que hoje nós entendemos, que nós seguimos, que nós botamos em prática na nossa vida, e depois de tudo aquilo que eles aprenderam, que eles têm, deixaram aqui para nós, hoje em dia Deus também levanta homens e mulheres para que nós entendemos, para que através dessa palavra o Espírito Santo dá para nós o entendimento daquilo que está escrito aqui, para que muitas pessoas não entendem o que está aqui. Já está aqui, mas as pessoas não entendem, porque elas ainda não têm o Espírito Santo. Então Deus levanta outras pessoas, que nem a gente pode dizer no nosso caso, e que Deus dá, o Espírito Santo nos dá um entendimento do que o Deus revelou aqui para esse apóstolo. E nós passamos então para as pessoas. Da mesma maneira, Deus vai dar para você também esse entendimento. Quando você for falar para alguém, quando você for conversar com alguém vai perguntar, mas que negócio é esse do Espírito Santo? Como é que é? Você vai ter também o discernimento. O Espírito Santo que vai estar com você também vai te dar a capacidade de você ensinar outras pessoas também. É assim que funciona. 1 Coríntios 12 também, no mesmo livro aqui, no mesmo capítulo 12, versículo 11. Mas um só é o mesmo Espírito, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então aqui fala sobre os dons espirituais, que é uma missão do Espírito Santo. Dons espirituais, os dons do Espírito, que ele distribui. Então, se ele é uma pessoa que ele ensina, que ele consola, que ele conforta, que ele ensina, ele tem a sabedoria e o entendimento para distribuir os dons, conforme nós vamos ver mais tarde sobre isso, os dons espirituais. Os dons espirituais, eles são distribuídos, não é para eu tenho os dons espirituais. De acordo com como Deus tem o propósito de nos usar, na missão que Deus nos dá, ele também vai nos dar os dons espirituais. Então, dependendo do que a pessoa, Deus chamou a pessoa para fazer, escolheu, ele vai dar os dons também. Então, e é o Espírito Santo que separa esses dons, que distribui conforme a necessidade de cada um, conforme a missão que Deus deu para cada um. Tá bom? Então, nós vamos ver a próxima aula. A gente vai ficar por aqui hoje para não se prolongar muito, o vídeo não ficou muito comprido. A gente vai ter mais uma aula que eu acredito que a gente vai conseguir terminar, sobre o poder do Espírito Santo. Muitas coisas, e a gente vai falar mais no próximo vídeo, sobre a manifestação do Espírito Santo na nossa vida diária. O que ele faz na nossa vida diária, no nosso corpo, como a gente vai detalhar, se aprofundar um pouquinho mais nessa área aqui. Tá bom? Hoje, então, a gente viu a personalidade do Espírito Santo. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Então, até a nossa próxima aula.